Boas! Estamos começando mais um Expresso Jurídico, aquele podcast que tenta cada dia mais aproximar o mundo jurídico do mundo empresarial, trazendo casos concretos, mas que entendemos que é comum a vários empresários, trazendo para isso advogados, empresários, o mundo jurídico como um todo, o mundo empresarial como um todo, a fim de que a gente possa cada vez mais aproximar essas relações e dirimir os conflitos. E hoje, com muito orgulho, eu trago aqui Jorge Tardan. Jorge Tardan é um advogado, para mim, um dos mais brilhantes, e eu, pela primeira vez, vou me permitir abrir aqui para ler um pedacinho do currículo dele. Jorge Tardan é doutorando em Ciências Sociais, mestre em Direito Empresarial pela Universidade Cândido Mendes, professor da Fundação Getúlio Vargas, MBA de Direito do Consumidor e da Concorrência, professor de graduação e pós-graduação da Universidade Cândido Mendes, Castelo Branco, Fundação Educacional Serra dos Órgãos, professor convidado da UERJ, Universidade, Cefet, FGV, Escola Superior da Advocacia da OAB-RJ, na área do Direito do Consumidor, Obrigações, Contratos e Responsabilidade Civil, membro do horário da Comissão de Defesa de Consumidor da Ordem dos Advogados, ex-assessor especial da Secretaria Estadual de Direito do Consumidor. Enfim, o currículo do Tardan é uma coisa fantástica. E um dos mais polêmicos advogados que eu conheço, vocês vão reparar isso ao longo do nosso bate-papo, mas só para me lembrar que eu conheci o Tardan, eu estava na OAB, e o Tardan na Secretaria de Defesa do Consumidor ou do PROCON, e um dia encontro com o Tardan na porta do escritório, passando irado, com raiva. Eu falei, o que houve? O secretário não está tendo uma conduta, digamos assim, condizente com a sua atividade pública e muito menos atendendo às finalidades da secretaria, e eu estou criando uma confusão. Falei, estou junto, se é para criar confusão, não vamos perder espaço e vamos. E, obviamente, eu não fiz nada a não ser apoiar o Tardan, ele acabou conseguindo ter sucesso em todas as suas pretensões de afastar o secretário e fazer a secretaria funcionar a contento, e nisso aí nós fizemos uma grande amizade, continuamos para o OAB, Tardan foi para o OAB e junto com outros amigos criamos a Comissão de Defesa de Consumidor da OAB-RJ, isso lá atrás, né? E depois fomos participar de vários programas de televisão, Direito em Debate, era o Pensando em Você, enfim, e hoje somos sócios, para minha alegria, do Costa Fernandes Advogados. E eu queria, primeiro, agradecer ao Tardan estar vindo aqui, e segundo, começar com ele com um assunto que para mim é muito caro, que eu gosto muito, tenho certeza que ele também, né? Tardan, esses anos todos de Código de Defesa do Consumidor, o que avançamos, o que é retrocesso na sua visão? Boas. Então, é o seguinte, de tudo que você falou do meu currículo, tudo isso é passado, né? E o passado, ele te traz uma experiência. E a experiência é uma coisa que a gente não aprende na universidade. Fui professor durante muito tempo e o principal, né, a utilidade toda essa experiência é, de fato, transformar essa experiência em proveito desse novo mundo que nós estamos vivendo. E aí você começa falando de defesa do consumidor, né? Eu ganhei alguma importância nesse vasto universo aí que eu atuei, com muita modéstia, mas tive alguma importância sim, foi exatamente em cima do direito do consumidor. E naquele momento, né, exatamente no início dos anos 90, o código é de 90, então era uma ousadia falar de direito do consumidor, né? Então se dizia naquele tempo, para reclamar de pequenas coisas, né, não valia a pena procurar um advogado. Então, era muito comum você ouvir a seguinte expressão, vá reclamar ao bispo, né? Porque não existia pequenas causas,
os chamados juizados especiais. Então, pequenas lesões não tinha reparação, né? Vai reclamar o bispo. E o direito do consumidor exatamente possibilitou, né, esse acesso ao judiciário. Uma conquista grande da nossa Constituição, né, que é uma carta cidadã, e está lá consolidado no artigo 5º, né, o direito do consumidor como, portanto, um direito fundamental. E, sendo um país capitalista, né, que somos, lá no artigo 170, que fala da ordem econômica, o direito do consumidor também está lá colocado como um princípio da ordem econômica. Portanto, esse direito do consumidor, ele foi um recorte muito, muito, muito importante no nosso ordenamento jurídico, e ele possibilitou, né, um espraiamento, ou seja, uma repercussão em todo o ordenamento jurídico nacional, inclusive processual. Então, impactou no direito civil, impactou no direito ambiental, com consciência para o consumo, por exemplo, impactou no direito civil, e o direito civil, né, pós-direito do consumidor, ou seja, o Código Civil foi reformado em 2002 e já, então, colorido, vamos dizer assim, pelo impacto do direito do consumidor de 90, né, o Código de Defesa do Consumidor. E a nossa democracia, né, então, passou a possibilitar o acesso de forma quase que universal ao judiciário. Tanto é que o volume de processos que nós temos no Brasil é uma coisa sem paralelo no mundo. Só que a nossa democracia, né, que é bastante jovem, assim como no mundo político, no direito também sofre, né, e vem sofrendo alguns retrocessos. Não que a legislação tenha, vamos dizer assim, modificado, né, porque não adianta você ter uma legislação maravilhosa, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor, se você não tem o operador preparado para oferecer a resposta que aquela lei possibilita. Então, penso eu, né, fazendo uma retrospectiva aí sobre direito do consumidor, o que faltou no direito do consumidor para que a gente, de fato, pudesse entregar uma relação de consumo madura, consciente, foi despreparo, ou seja, aí o nosso papel na academia de preparar a gente para entender esse novo tempo. Então, o que aconteceu? Né? O direito do consumidor, que possibilitou esse acesso amplo, passou a ser objeto de crítica, dizendo que o direito do consumidor possibilitou a indústria do dano moral, isso aliado aos juizados especiais, e começou uma crítica muito grande contra as ações indenizatórias. E, de certa forma, isso acabou impactando nos tribunais, e o que você passou a perceber foi que o direito do consumidor acabou virando uma relação banalizada, né? Então, não é uma defesa do consumidor de consciência. Então, quando uma atividade econômica causa um dano importante, né, nem sempre o judiciário está preparado para, vamos dizer assim, aplicar uma sanção ou uma indenização correspondente ao tamanho do dano. Então caiu tudo numa vala comum, as indenizações são baixas, mas quase sempre o consumidor tem razão. E o direito do consumidor não foi sempre o consumidor ter razão. Então, como uma coisa ficou banalizada, então aquele dano que não merece uma reparação está sendo reparado. E aquele dano que merece uma reparação com profundidade está sendo parcamente remunerado, ou seja, penalizado. Então, isso banalizou. E isso tem muito a ver com o movimento também político, né? Coincide mais ou menos esse período aí que o direito do consumidor, eu diria que de 2013 para cá, o direito do consumidor sofreu um retrocesso no Poder Judiciário. Isso agora, a gente enxerga um novo tempo, né? Porque a relação de consumo ela tem uma dinâmica muito grande,
E o que o mundo jurídico precisa se preparar é para oferecer meios alternativos de solução de conflito. Né? Então, as empresas, né, que começaram com saque, ouvidoria, essas empresas precisam se juntar em alternativas de mediação, por exemplo. Então, cabe muito ao advogado, né, desse novo tempo, estar preparado para fazer mediações. Né? Então, acho que nós, advogados, não faz muito sentido mais levar uma demanda de consumo de, vamos dizer assim, no valor de alçada de juizado especial, 40 salários, para o tribunal. Né? Então, se você pode resolver isso de forma né, consensual, via mediação ou conciliação, é uma solução interessante. Até porque a empresa ela precisa também atentar que a mediação é um canal, né, de amadurecimento dos seus produtos e serviços. Né? Porque a ouvidoria, qual é o sentido? Se a gente voltar lá no Império, o rei tinha o ouvidor exatamente para ouvir quais eram os problemas do governo. E ele corrigia. Né? Então, a mediação pode ser um lugar de aprendizado para as empresas, porque o consumidor ensina muito. Né? A empresa que não fica atenta ao consumidor, ela acaba sucumbindo. Não adianta ter um produto só de qualidade. Ela tem que entregar aquilo que o consumidor quer. Então, o consumidor é uma fonte importantíssima na orientação do empresário, né? No que esse novo tempo demanda. Nós temos aí exemplo de grandes marcas que não deixaram de produzir qualidade, mas sucumbiram. A gente pode pegar, por exemplo, a Kodak. Né? Quando que ela ia imaginar que ia sumir? Então, ela não ficou atento ao que o consumidor estava demandando, a tecnologia, muitas inovações, e aí acaba perdendo o bonde da história. Né? Eu vejo que você tocou nessa rápida resposta. Eu vejo que você tocou em 3 pontos que eu vejo cruciais. Primeiro, exatamente isso eu acho que ao longo dos anos a gente reparou que o Código de Defesa do Consumidor ele tomou 2 vertentes. Uma que é essa, que é da demanda do consumidor, né, que é muito ligado ao juizado de pequenas causas, né, aquelas pequenas demandas, etc, etc. E acho, sim, que se criou todo esse dano quase que imediatista, nessa reparação imediatista, quase que essa coisa massificada e nem sempre tão bem analisada, tão bem estruturada. Mas ela também mudou a ordem econômica. Né? Lembro que a gente entrava em mercado, não era produto tipo exportação, produto nacional, com peso, e a exigência do consumidor, essa clareza, fez isso tudo ficar igualitário. Né? A gente mudou a qualidade dos produtos, sem dúvida alguma, ao longo desses anos, mas eu concordo que não tenha a punição nessa larga escala, e aqui não estou falando daquelas ações milionárias de cigarro, de fumo, que tem nos Estados Unidos, etc., não, mas elas não eram proporcionais ao dano coletivo, em especial. Né? Ficaram muito no nível da individualidade. Isso, se a gente for chegar e pegar os casos, né, das empresas que provocaram enchentes, né, em Minas Gerais, etc., né? Quer dizer, nós teríamos uma série de exemplos ali, porque ali está inserido ali essas indenizações que, de certa forma, elas resvalam aqui para a nossa área de consumo da consciência e do que a gente está falando. A segunda coisa que me chamou a atenção foi exatamente essa relação empresa-consumidor-saque, etc. Né? Eu não sei, eu não consigo dimensionar hoje em termos de grande empresa. Mas lá no escritório, para as empresas que a gente advoga, trabalha e defende, nós temos, eu acho que, uma relação muito próxima entre o saque, entre o que as pessoas vêm reclamar, né? E que as empresas tentam melhorar, e isso é uma coisa fantástica. A gente muda contratos e muda formas de atendimento e formas de solicitações e transparência. Hoje, com a internet, né, as informações
tem que estar muito transparente na internet, as empresas estão abertas a isso. Acho isso muito interessante. Mas também você me fez uma observação que nem sempre o consumidor tem razão. Porque o que a gente pega também de ações, que a gente é quase que vamos ver se cola, joga isso aí para ver se o juiz dá alguma coisa, né? Ver se a gente ganha um dinheirinho, ou vamos tentar aqui a sorte na justiça. Você acha que isso diminuiu? Né? E eu estou dando a experiência lá do escritório, porque nós temos casos ali, a gente faz essa advocacia de volume, né? E o número de fraudes, né? De tentativas de fraude, né? E o número de ações que são julgadas improcedentes, eu acho que chega ao absurdo, né? Eu acho que o consumidor, e aqui não estou falando mal, não, acho que isso é educação, a gente vai levar um tempo para entender isso, né? Essa relação ela tem que ser das duas partes, né? Você acha que isso melhorou, que as pessoas também estão habituadas a rever o código nesse sentido como consumidor? Isso não mudou e, lamentavelmente, também aí de novo, né, a importância do ensino. O consumidor esperto, né, ele contaminou de tal forma, né, o direito do consumidor, e isso é um problema da nossa cultura, e toda vez que envolve cultura, né, é muito difícil você mudar. Então nós temos arraigado na nossa cultura brasileira de levar vantagem, né, aquela coisa do Gerson, coitado do Gerson, de tirar vantagem de tudo. Então, mas o judiciário tem uma responsabilidade muito grande. Quando um consumidor, né, propõe uma ação que ele não tem razão e acaba recebendo uma indenização, vou usar uma palavra chula aqui, merreca, o juiz está fazendo uma coisa muito ruim para o segmento. Ao invés de receber merreca, se o consumidor não tem razão, ele tem que ser condenado por litigância de má-fé, por exemplo. Porque quando o consumidor tem razão, ele tem que ser reparado na exata medida do dano que foi lhe nem imposto. Mais nem menos. Nem mais nem menos. Agora, quando o consumidor, coitadinho, reclama, sendo espertalhão, e o judiciário, né, chancela isso, pela piedade, meu amigo, né? isso é ruim para o sistema. Ou seja, tudo ficou na média. Lamentavelmente, também tem que dizer isso, muitos juízes entregando as suas decisões para o juiz leigo, o nome já é muito ruim. Olha o nome, juiz leigo. O que passa na cabeça do consumidor? Mas esse cara é leigo é quem não sabe. O que ele está fazendo aí? Juiz leigo. É um nome muito ruim. E aí o juiz delega a sua decisão para o juiz leigo, que quer se livrar do problema, né? Vou decidir isso aqui de qualquer forma. Né? Vai Exatamente. todo mundo aí sai todo mundo vai para a vala comum. E aí, o que aconteceu? Os juizados especiais, via de regra, perderam a credibilidade. Então, quando a gente tem um consumidor consciente, né, vamos dizer assim, indignado com a ofensa que sofreu, um advogado hoje dificilmente recomenda que ele vá para o juizado especial, porque está muito banalizado. Isso é ruim. Então, isso a gente precisa recuperar a credibilidade dos juizados especiais, exatamente. Por quê? Porque fica parecendo que existia uma indústria do dano. E as empresas precisam pressionar para que isso melhore, porque para ela, empresa, não é bom ter uma condenação em massa, tudo bem, merreca, mas de grão em grão a galinha enche o papo. Então, o consumidor levando lá uma reclamação sem sentido e sendo recompensado por uma decisão judicial, é ruim para o sistema. Isso é muito ruim para o sistema. E você que tem larga experiência, né? Secretaria de Defesa do Consumidor, PROCON, eu também vejo o PROCON como uma coisa fundamental dentro de todo esse sistema, né? E vejo que a atuação do PROCON, em geral, é muito mais célere, né? Muito mais eficaz nesse sentido, né? E acho que nesse mundo da conciliação que a gente está falando, eu acho que o PROCON tem um viés, nesse viés de fazer acordos, né, e tentar achar um consenso ali, muito importante. Essa vitalidade do PROCON, você entende justa? Você acha que as empresas, né, poderia ser um meio de conciliação via PROCON ou não? O Código de Defesa do Consumidor criou uma estrutura
federal muito interessante, chamada Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, do ponto de vista federal, isso está muito bem estruturado, né? Que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Inclusive, o nosso colega aqui, presidente da OAB, o Madi, ele foi, né, esteve lá à frente. Atualmente é o secretário. Então, isso está muito bem estruturado. O problema é que o direito consumidor, diferentemente do direito civil, a competência para legislar é da União, dos estados e dos municípios. Então, o município pode legislar sobre direito consumidor, assim como o estado, ente, também pode legislar sobre direito consumidor. Isso é um problema. Isso é um problema porque cada vereador ou cada deputado estadual, né, tem, isso você já foi político, sabe, né, que o sujeito candidato, ele precisa, tem não sei quantos projetos de lei aprovados. Mas que lei é essa? Né? A qualidade. Então, exatamente. Então, o vereador, o deputado, ele se apresenta pela quantidade de projetos apresentados ou aprovados. Isso pode ser muito ruim, porque direito é mais ou menos que nem, como a economia. Então, se o Banco Central começa a produzir moeda e sem lastro, o que acontece? Inflação. A moeda fica desvalorizada. No direito é a mesma coisa. Então, quando a gente começa a produzir leis sem sentido, isso é ruim para o sistema. O que eu estou dizendo? Então, é muito comum a gente ter uma enxurrada de leis municipais de direito consumidor ou estaduais dizendo o que já está dito na lei federal. E aí isso faz com que o empresário, né, se perca, isso faz com que nós, advogados, demandemos tempo. Caramba, mas aquele município tem uma lei específica sobre telecomunicação, posição de antenas. Cara, isso são quase 6 mil municípios no Brasil. Então, isso gera um problema para o sistema de defesa do consumidor. E gera o seguinte problema. O PROCON, embora seja uma estrutura muito boa, a estrutura federal está montada lá na Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, mas os municípios nomear, né, o diretor do PROCON é uma atribuição do prefeito, quando o PROCON é municipal, assim como é uma atribuição do governador nomear o responsável pelo PROCON estadual. Isso é problema, porque vira cargo político. E cargo político a gente sabe como é, ele fica refém de interesses políticos de quem o indicou. Minas Gerais resolveu isso, né, de uma forma interessante. Então, a nomeação para órgãos de defesa do consumidor no estado de Minas Gerais é mais identificada com uma chancela do Ministério Público. Então, é muito interessante a ideia de PROCON. O que a gente precisa para aprimorar o sistema é que esse indicado para ser o gestor do PROCON não responda a interesse meramente político, porque isso compromete o sistema. Assim como reguladores com mandato, talvez. Então, exatamente. Então, já temos experiência de agência reguladora municipal. Né? Isso é uma, se eu não me engano, é Diamantina ou Calatina, agora não me lembro. Eu sei que nós já temos uma experiência no Brasil de agência reguladora municipal. A nossa Constituição não proíbe a agência reguladora municipal. O que nós não temos ainda é isso consolidado. Então, a sua ideia, né, de que o PROCON tenha essa isenção, essa autonomia, essa independência, é muito interessante. Isso certamente melhoraria muito e desafogaria, inclusive, o judiciário. E poderia resolver de forma alternativa essas demandas pequenas, né? E de massa. Porque você tira isso até do judiciário, né? Você leva tira para o PROCON, resolve, tem a multa ali a ser aplicada, caso alguém E aí veja o seguinte, e às vezes pode, olha, tá bom, esse consultor tem razão, você devolve o produto ou conserta, sei lá o quê. Se não consertar, eu não tenho que fazer o consultor ficar rico, mas eu posso punir aquele sujeito, porque a multa, né, é muito poderosa, né? Pode chegar a alguns milhões se aquele empresário ou aquela empresa for useira e vezeira e desrespeitar o consumidor. Então isso mudaria o sistema. Ao invés do consumidor esperto ganhar, quem ganharia seria o consumidor consciente e a empresa decente. E a coletividade, né? Sim, Porque você faria os taxas, né? Você
resolverei isso de forma definitiva. Agora, se eu te fazer uma pergunta aqui, que eu sei que é a menina dos seus olhos atualmente, e que você está fazendo um belíssimo trabalho, como sempre, escoteiro ou pioneiro, né? Multipropriedade. Eu tenho a multipropriedade, obviamente, não é minha especialidade, mas eu vejo o seguinte: me parece uma solução econômica. Quando você vê hoje o mundo hoteleiro, né, ou o mundo do turismo, em alguns momentos com uma série de dificuldades de investimento, né, e fazendo ou uma captação via fundos de investimento, ou achando que o governo tem que dar subsídios, etc., para poder manter o seu negócio. Quando eu vejo o volume de dinheiro que isso pode acarretar, tanto de impostos quanto de movimentação de dinheiro, de riqueza, né? Eu fico imaginando que a multipropriedade é um grande ganho para a sociedade como um todo, né? E eu sei que você está tendo um trabalho brilhante. Primeiro, para o empresário que nos ouve, assim, o que é uma multipropriedade para um cara que está chegando no assunto agora? Se você me permite, Álvaro, é o seguinte, deixa eu só colocar por que estou envolvido na multipropriedade. Então, essa minha experiência na defesa do consumidor me deu algumas certezas, né? Eu me lembro quando a gente estava lá na Comissão de Defesa do Consumidor, logo assim que a gente assumiu, era muito comum aqui no Rio de Janeiro os carros, né, de advogados tinham um plástico lá, não contrate... Não assine, não contrate, assine não nenhum alugue, contrato sem antes consultar um advogado. Aquele plástico me dava arrepio, porque eu era diretor do Procon e ficava pensando, caramba, eu fiquei até doente um tempo de tantos contratos que eu lia, e aí eu ficava morrendo de pena do consumidor que ia lá com um contrato, letras miúdas, extenso, um negócio difícil de ler, mas eu tinha que ler aquilo. E a conclusão era, depois de tanto tempo, eu falei, caramba, esse consumidor teria alternativa. Então, um contrato extenso que não serve para nada para o consumidor, porque o consumidor quer ter. Ele quer ter. É uma necessidade, é capitalismo. Eu quero ter. E se você não assina aquele contrato, seja lá do que for, você não tem o produto. Então, é um contrato que não tem alternativa, você tem que assinar. Só tem eletrônico, você vê lá, fica esperando lá, está instalando o software. Enquanto você não ticar lá que aceita, não instala. Então, só tem uma condição, aceitar. Então, eu era contra aquele plástico e tinha pavor daquele plástico, porque, pô, caramba, eu leio e não tenho condições de discutir o contrato, imagina o pobre do consumidor, porque ninguém muda o contrato, porque você, Álvaro, quer mudar. Né? Quem está decidindo está lá na Avenida Paulista e você nunca vai chegar, é um grande escritório que defendeu, está pronto, é adesão, é pegar ou largar, é assim que está colocado. E aí, né, na área imobiliária, para já entrar na multipropriedade, a nossa cultura, né, é a cultura do ter. Né? Então, eu quero ter um imóvel. O grande sonho, né, a geração aí dos nossos filhos é um pouco diferente, mas o nosso maior sonho, né, jovem, adolescente, era ter um carro. Era o maior sonho, era o maior desejo. Né? Eu me lembro que, pô, quando a gente fez um esforço, eu e meu irmão viramos sócios para comprar um carro velho, era um Gordini. Então era montava uma sociedade para comprar um carro, era sonho, ter. E claro, o maior sonho do brasileiro, do ponto de vista do consumo, é ter a sua própria casa. Isso é um sonho, então isso é um imóvel. Então o carro está acabando, aí nós temos a tecnologia, oferece. Meu filho, por exemplo, nunca pediu carro, não quer saber de carro, né? Ele pega Uber e outras possibilidades, não quer saber de carro, quer viajar, mas não quer ter mais. Então mudou isso. Mas em relação ao imóvel, essa vontade de ter um imóvel, ela persiste. E no direito do consumidor, envolvendo imóveis, antes mesmo do Código de Defesa, você vai se lembrar, nós tínhamos várias possibilidades, várias alternativas, oferecendo o consumidor ter acesso a cidades turísticas, por exemplo. Automóvel Clube Brasil, Vila, como é que é? Tinha Vila Tour, não me engano, né?
Tinha várias possibilidades. Você comprava lá uma cota para usar Motel Clube do Brasil. Motel aí, Clube do Brasil. Exatamente. Aí você podia ir para Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Cabo Frio. Enfim, você tinha essa possibilidade. Era um contrato. Mas isso tudo lesou o consumidor. Né? Os consumidores foram lesados, porque era um contrato. E a empresa fechou aquela promessa de usar aquele imóvel naquela cidade interessante, sucumbia junto. Então, o consumidor ficava a ver navios. Depois disso, nós tivemos os chamados condotéis. Os condotéis, o que era o condotel? O condotel, o consumidor botava uma parte do dinheiro para financiar a construção daquele condomínio hotel, e aí, né, quem administrava o sistema prometia monetizar, ou seja, remunerar esse consumidor, e ele poderia, em determinadas épocas do ano, ou de acordo com pontuação, usar aquele empreendimento. E isso foi em larga escala. Por exemplo, Costa do Sauípe, né, que foi um sucesso imobiliário grande, era esse modelo. Sucumbiu. E aí, de novo, o consumidor fechou, né, uma operação na Costa do Sauípe, o consumidor tinha colocado dinheiro ali e ele ficava a ver navios. No nosso caso aqui no Rio de Janeiro, lá em Búzios, eu mesmo vivi essa experiência. Né? A gente fez uma experiência lá e o negócio não deu certo. Então, porque era o regime de condotel. E aí... O regime de condotel? De condotel é o seguinte, é um condomínio, você compra uma unidade imobiliária, alguém administra essa unidade imobiliária, em troca te promete, olha, a gente vai fazer esse negócio render dinheiro, a gente vai te remunerar, né, fazer um rateio, né, do lucro, e você pode usar determinados dias do ano. Nós vamos alugar suas propriedades. Exatamente. Fica lá num pool. Num passado. Pool. Fica num pool. Né? Isso também não era muito transparente, isso não era seguro, isso, enfim, não tinha uma regulamentação. Então, a multipropriedade, ela surgiu no nosso ordenamento jurídico, né? Nós não inventamos isso, mas aqui a gente trouxe isso, né, para o direito posto em 2018, Lei 1377/18, ou seja, essa lei foi sancionada no dia 20 de dezembro de 2018, finalzinho do governo Temer. E ela trouxe possibilidades que me deixaram muito interessado em compreender as possibilidades que essa lei trazia para os negócios, principalmente de hotelaria, que estavam num momento muito ruim, especialmente no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro em razão de dois eventos, né? As Olimpíadas, né? Muitos empreendimentos foram construídos, imaginando Olimpíadas, e depois Copa do Mundo. Então, passado Olimpíadas e Copa do Mundo, esses empreendimentos entraram em muita dificuldade. E aí essa lei de multipropriedade ofereceu alternativas que possibilita que até hoje nós temos empreendimentos em condição ruim ainda. Então, possibilita a recuperação, né, desses empreendimentos. Mas a lei é muito interessante. Então, o que essa lei possibilitou? Esses traumas de Automóvel Clube do Brasil, Motel Clube do Brasil, Touring, enfim, outros que ofereciam a possibilidade de você usufruir de pousadas e imóveis em destinos turísticos, fosse regulamentado. E regulamentado de que forma? De forma tal que, se porventura a empresa que estruturou, né, que está oferecendo uma possibilidade em Búzios, em Porto Seguro, ou em Canela, ou Gramado, ou em Friburgo, ou Petrópolis, seja lá onde for, estou falando isso porque normalmente esses empreendimentos eles são instalados em lugar de interesse turístico. E aí, né, você tem o registro disso no RGI. RGI é direito real. Então, direito real, você pode falir, mas é meu. Você ostenta seu título, pode oferecer em garantia para banco, por exemplo. O direito anterior não era assim. Então, você tinha um contrato. O contrato gera uma relação interpartes. Acabou, meu irmão, perdeu. Então, direito imobiliário, RGI, não é assim. Eu tenho aqui
um documento que mostra que isso é meu. Faliu, mas é meu. Eu vou tocar agora de outra forma, vamos assumir e administrar. Exatamente, vou dar outro destino para isso. Só que essa lei, a 13777, que criou a multipropriedade, ela faz remissão expressa ao direito do consumidor. Então veja o seguinte, é uma lei que disciplina direito imobiliário com vínculo, portanto, olha, pastor, vínculo é vinculado ao direito do consumidor. O sujeito hoje que está comprando uma cota imobiliária é, por definição legal, um consumidor. No modelo anterior, o sujeito que comprava uma cota do Motel Clube do Brasil, ele era considerado um investidor. Portanto, se o negócio desse errado, ele estava junto. Deu errado, morremos juntos. É o famoso risco do negócio. Então, agora não. Agora eu sou um consumidor e estou comprando uma cota imobiliária e eu tenho o meu direito real registrado no RGI. E mais interessante ainda, que esta lei, né, que disciplina a possibilidade de você registrar uma cota imobiliária no RGI, está vinculado ao direito, mas está vinculada à lei do turismo. Então, o que essa vinculação com a lei do turismo criou? Criou a possibilidade para o consumidor dizendo o seguinte: ô consumidor, você quer comprar uma cota imobiliária do empreendimento lá em Búzios? Então, você tem a sua cota registrada, matrícula no RGI. Você pode usar, está definido no RGI, inclusive tem um calendário lá projetando o tempo, quais são as semanas ou o tempo de uso dele. Mas se porventura ele não quiser utilizar, quem estrutura, ou seja, quem administra a multipropriedade, tem que fazer obrigatoriamente, e tem empresas especializadas nesse negócio, o chamado pool. Ou seja, pool de quê? De turismo. Esse pool possibilita a esse consumidor duas coisas. Primeiro, a possibilidade de não usar e ele ser monetizado pelo tempo que ele não usou. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, caramba, eu já fui a Búzios, eu tenho a minha propriedade registrada no RGI de Búzios, mas, eu quero conhecer Gramado ou quero Porto Seguro. Aí, essa administradora faz uma permuta com destino. Então, e tem empresas internacionais que fazem isso. Então, você tem a possibilidade de fazer uma permuta da sua propriedade com um sistema organizado que pode ser internacional. Tem várias empresas organizando isso de forma internacional. Isso é muito comum na Europa, nos Estados Unidos. No Brasil, isso é uma novidade. Novidade porque isso, enfim, 2018, 2019, finalzinho de 2018, é muito pouco tempo. Considerando que a gente, nesse tempo aí, de 2019 para cá, a gente teve 2 anos que a gente não contou porque consequência da pandemia. Então, é um modelo de negócio muito, muito recente. E aí, isso abre possibilidade muito grande para empreendimentos de hotelaria, sejam eles já construídos ou por construir. Isso abre possibilidades interessantes, por exemplo, para cidades aqui do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, região dos lagos como um todo. Você tem aquele exemplo lá de Búzios que eu queria também tangenciar por ali, porque me parece uma experiência fantástica aquela, né? Ali é uma experiência grande, né? Porque era um modelo de condotel, foi instalado, inaugurado em 2010, não deu certo, né? Nesse modelo anterior. A operadora era uma operadora internacional, com sede, enfim, no Caribe, enfim, mas era uma empresa inglesa que operava o Caribe. No Caribe deu certo e aqui no Brasil não deu certo exatamente porque, enfim, não tinha regulamentação. Depois disso, uma outra bandeira brasileira assumiu, que foi a Blue Tree, também não deu certo. E aí... Sim, mas o que eu queria aqui também, sem ser muito técnico, né? Mas eu acho que a grande sacação disso aí é a coisa do advogado, do bom advogado, né? Você está falando de grandes conglomerados econômicos internacionais e você com uma unidade dentro desse sistema, né? Ou seja, né? Salvo engano, você criou uma associação
Dos minoritários, vamos dizer assim. Dos das minoritários. Vítimas, das vítimas. Mas era uma associação dos minoritários legais que conseguiu esse reconhecimento, e a partir daí você começou a peitar e a impor exatamente, né, a voz e as decisões desses minoritários que não seriam ouvidos nunca, né, dentro do empreendimento, o que foi fazendo quase que o fenômeno da empresa sair do Caribe, depois a segunda sair, em que o direito do consumidor estava sendo respeitado, né? Os direitos individuais estavam sendo respeitados, né? O princípio contratual estava validando, as empresas foram se adequando e hoje se tornou uma coisa viável para todo mundo. Quer dizer, isso que eu acho que é a grande coisa. A empresa deixou de ser o tal tubarão que o consumidor tem medo achando que vai engolir e passa a ser uma parceria em que todo mundo ganha. A empresa ganha dinheiro, o consumidor está satisfeito, o Estado, como arrecadador, está satisfeito, porque o negócio está gerando frutos, né? E essa história aqui, para mim, era o pulo do gato, né? Foi o primeiro pulo do gato ou não? Não, ali, veja o seguinte, no modelo anterior, o que acontecia? Então, a incorporadora e a construtora, naturalmente, pensava no Condotel e criava lá uma forma de se proteger. A forma de se proteger da construtora e da incorporadora no modelo anterior, então uma empresa de direito imobiliário, uma incorporadora, por exemplo, o que ela fazia? Ela criava uma convenção muito fechada, muito rígida. Tá bom, a operadora de turismo que vai explorar isso como Condotel pode sair daqui, falir, mas o modelo permanece. Aí a incorporadora escolhia outra operadora. E assim ia. Então, o modelo ficava permanentemente rodando e causando prejuízo, ou seja, mais vítimas. Sempre, cada operadora mais um, vamos dizer assim, um dano ao consumidor. E aí, isso era muito difícil de você sair dessa ciranda, né? O que possibilitou a saída dessa ciranda, tanto é que aqui no Rio de Janeiro eu posso dizer com todas as letras que, no nosso caso lá de Búzios, todos os principais escritórios do Rio de Janeiro que atuaram ali disseram, não, isso não tem solução, porque a convenção ela é muito fechada, não admite possibilidade. Quando saiu a lei 1377, que criou o direito do consumidor, nós estudamos isso, enfim, intensamente. O doutor saudoso Marcos Tadeu, né, Márcio Tadeu, ele me ajudou muito nisso. Era um professor jovem e que já se foi, que Deus o tem em bom lugar, mas um gênio, né? Então, nós passamos muito tempo estudando a possibilidade que a Lei 1377/18 criaria aos condomínios. Então, no nosso caso, lá, nós tínhamos um condomínio muito juridicamente amarrado, que impossibilitava você criar outras modificações na convenção, impossível mudar a convenção. E aí, quando saiu essa lei de multipropriedade, a gente percebeu o seguinte, caramba, nós temos a possibilidade de instituir um condomínio sobre condomínio. Até onde eu sei, foi a primeira experiência, né? Eu não tenho notícia de outra experiência no Brasil. Então, a gente pegou uma convenção muito rígida, baseada no modelo anterior, e sobre ela, parte dela, nós instituímos a multipropriedade. O que é a multipropriedade? Então, vamos entrar na multipropriedade. Então, no nosso condomínio lá, vou arredondar os números aqui. Vamos imaginar que a gente tenha lá 300 matrículas imobiliárias. Nós pegamos uma parte significativa, né, dessas matrículas. Então, sobre cada matrícula, vamos considerar que essa matrícula aqui seja a matrícula 100. Está lá no RG, matrícula 100. Vamos fazer o seguinte. São 300, exemplificando aqui. Então, sobre 200 matrículas, vamos fazer o seguinte. Nós vamos instituir, sobre cada matrícula, nessa matrícula aqui, exemplificando 100, nós vamos instituir 26 submatrículas. Eu estou falando do nosso modelo, 26 submatrículas. Por que 26? Porque 26, dividindo em semanas, dá exatamente o direito de cada uma dessas matrículas, ou seja, a matrícula 1/100, né, vai ter direito de usar 2 semanas por ano. Então, é o tempo dele. Vai estar registrado no RGI. Esse carinha aqui tem uma escritura que lhe dá o direito, uma fração cota desta imóvel, matrícula
26 ou 25, seja lá o que for, registrado no RGI. Esse cara tem o direito de usar. E ele, não usando, ele pode permutar ou pode monetizar colocando no pool hoteleiro. Então, foi esse modelo que nós criamos. Uma convenção sobre a convenção. Isso deu um trabalho, isso deu uma discussão. Na verdade, 26 pessoas que podem usar essa matrícula, esse imóvel, durante um ano. Que dá as 26 semanas. Aí tem... Não, estou fazendo assim. Exatamente. Para quem está nos vendo entender a grosso modo, não é isso? É isso. Então, 26, sendo que aí, como estratégia de gestão do negócio, você não vende as 26. Né? Você pega a 26ª, por exemplo, vou fazer a retenção, eu que estou administrando o negócio, vou fazer a retenção da cota 26ª como stand-by. Por quê? Caramba, eu posso ter problema. Então, se eu tenho 200 unidades e cada unidade tem uma cota stand-by, se tiver um problema de vazamento no telhado, eu só chego para o consumidor que comprou aquela... Amigo, eu estou com um problema aqui. O teu apartamento é o apartamento 100. Mas só que o apartamento 100 deu um problema de vazamento lá. Eu tenho aqui uma stand-by para te atender. É um socorro para evitar exatamente reclamação do consumidor. Então, a ideia é atender o consumidor no seu direito, no limite máximo, inclusive com uma cota stand-by. Agora, isso funciona assim na prática? Não. Não funciona assim na prática porque o consumidor ainda não sabe, não conhece exatamente seus direitos. Não funciona exatamente na prática porque o judiciário também, né, a multipropriedade é muito recente no Brasil. Poucas pessoas estão estudando. Então, as administradoras, né, a gente em algum momento falou aqui, ainda estão muito presas à cultura anterior. Então, a gestão da multipropriedade não é uma maravilha, não. Tem seus abusos lá. Né? O que está posto é muito bem colocado, está muito bem defendido do ponto de vista legal. Agora, do ponto de vista da gestão, como o consumidor não conhece bem, como não existe uma cultura, como não existe ainda uma formação jurídica de demanda consolidada, esse mercado está amadurecendo. O fato é que hoje nós temos muito mais segurança. Por quê? Porque temos um marco legal, diferentemente de quando o hotel que você não tinha um marco legal. Pois é, mas você vê, eu estou aqui pensando, você vê, por exemplo, estou imaginando aqui, né? Quem tem um hotel que está com fraco, quem tem uma fazenda, né? No Brasil tem várias fazendas abandonadas, né? Que você não sabe o que vai fazer aquilo, etc. Quer dizer, hoje essa multipropriedade pode ser uma solução viável, comercial, econômica, para todo esse pessoal que queira transformar a sua, né, o seu imóvel numa multipropriedade, bem gerido, e também para o consumidor, que vai ter acesso de lazer, né, de ter esse sonho da propriedade que a gente estava falando lá atrás, fracionada com outros tantos, mas que ela tem ali garantido o seu direito de uso. Né? Você acha que já é economicamente, já é bem viável para esse povo? Álvaro, eu vou aproveitar o quanto você é bem relacionado, né, daquela história toda que você contou do meu currículo. A coisa mais importante é ter me tornado seu amigo. Então, agora vamos à sessão mentira. Foi a credibilidade do outro podcast mas aí embora. Seguinte, você tocou num assunto aqui, Álvaro, muito, mas muito interessante. Já temos gente pensando em multipropriedade para o agronegócio. Porque quem disse que eu estou dizendo multipropriedade para salvar hotel. E salvou, e tem salvado. Né? Por exemplo, um ícone da hotelaria aqui no Rio de Janeiro, Hotel Nacional, né? Aquele é um ícone da hotelaria mundial. Mundial. Então, para salvar aquele empreendimento ali, está se estruturando multipropriedade. Então, veja o tamanho do empreendimento e a referência, né, que é o Hotel Nacional. Só que já estamos falando de multipropriedade para o agronegócio. E aqui, por exemplo, né, eu não estou mais na academia. Né, eu quero ficar pensando em novas possibilidades. Por exemplo, se você pegar a história da nossa serra, né, Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, cara, eu sei que lá no sul eles estão sofrendo agora, mas a nossa serra é muito mais interessante do que a Serra Gaúcha. Né? Lá eu não vou, eles estão na frente.
Mas, pô, é empreendedorismo, é governo, é controle. Mas a beleza natural da nossa serra é muito mais interessante. Se você considerar que Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, nós estamos próximos das 3 principais capitais do Brasil: Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Lá tem Porto Alegre. Pô, então, o sucesso que é a Serra Gaúcha é inaceitável que a nossa serra seja o fiasco que é hoje. Uhum. Então, o potencial que nós temos na serra de Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, eu gostaria muito, estou à procura de alguém, e existe área para isso, por exemplo, na serra, na Teresópolis, Friburgo, de fazer multipropriedade para cultivo de uvas. Nós já temos uma produção de uvas, e vou até falar o nome aqui, porque quem sai na frente, pioneiro, merece ser citado. Né? Terras Altas, né? Uma vinícola que já está produzindo vinho na Terê Friburgo. Então, multipropriedade para produção de vinho, produção de cerveja, de cachaça, agronegócio. Então, cara, é só pegar e estruturar. Então, nesse nosso tempo, imagina você, tá bom. Você brinca que nós estamos chegando, o Tardan sempre brincou com isso, falava, nós estamos chegando no tempo do compartilhamento. Mas é exatamente né? isso. A multipropriedade é isso. Que é isso, o Uber é o compartilhamento, você vê aluguel de lancha, de carro, de avião, sei lá de quê. E também estamos chegando nessas propriedades imóveis. Né? Nós estamos chegando efetivamente, o mundo está evoluindo para isso, para o compartilhamento. Então, exatamente. Então, é possível, do ponto de vista legal, você criar multipropriedade para agronegócio ou para produção de vinho, seja do que for. Aonde tem imóvel, é possível fazer multipropriedade. Né? Então, é possível. Então, isso é uma possibilidade, isso abre um leque de possibilidades no Brasil astronômico. Nós não temos ainda instalado nenhuma propriedade de agronegócio. Mas a multipropriedade, né, ela nasceu no Brasil, contratualmente, na cidade de Caldas Novas. Veja o seguinte, Caldas Novas é Goiás. Uhum. E exatamente em Goiás já tem projeto avançado, não está instalado, de multipropriedade para agronegócio. Aquele negócio das Caldas Novas que você está falando dali das águas quentes, termais, águas termais, exatamente. Então nasceu a multipropriedade no conceito contratual, nasceu exatamente naquela região ali. E veja, de novo, Goiás está saindo na frente, porque já tem projeto avançado, né, criando a possibilidade de multipropriedade para agronegócio. Então, aqui eu gostaria muito de a gente criar no Rio de Janeiro a produção de vinhos. Eu acho que a gente estaria aí num avanço. Eu acho que a gente ainda tem que. É a minha impressão, né? Não sei. A gente ainda tem que criar essa consciência. Porque, para mim, me parece que quase que se transmuta ou vira mero financiamento, não? Ou seja, eu vou botar um dinheiro nesse negócio, se isso der certo, eu vou ganhar dinheiro. Se não der certo, eu não ganho meu dinheiro. A safra, né? O exemplo da uva. Se essa safra não tiver, eu perdi dinheiro. Nesse sentido, a multipropriedade nesse sentido... Se torna um investimento, quase que um fundo de investimento. Normalmente, aí você colocou, normalmente, a multipropriedade... Né, quando você cria um grande empreendimento, né, por trás tem sempre um fundo. O fundo, ele monta um negócio e aí os consumidores adquirem lá as suas frações e a questão é fazer uma boa gestão disso. O fundo vende esses recebíveis que o consumidor, se não tem dinheiro para colocar à vista, ele compra a longo prazo. O fundo, então, capitaliza isso, né, compra esses recebíveis e você monta o negócio. É a forma de você sair do zero. Mas você pode, Álvaro, tá bom, se você, mas isso funciona como investimento? Tá bom, o propósito é produzir vinho, ok, mas imagina o seguinte, eu quero ter uma propriedade compartilhada com agricultura orgânica, né? Uma agricultura responsável. Cara, aí você pode fazer uma multipropriedade, compartilhar com 3, 4 pessoas e cada um cultiva lá um determinado pedaço daquela propriedade, enfim. Ou administra, alguém administra e você... Exatamente, então de forma compartilhada. Você pode, a multipropriedade, eu falei aqui de 26, mas nada impede que você faça um compartilhamento de 2. A multipropriedade, o limite
né, que está posto no Brasil hoje são 52 frações, cotas. Porque é o número Porque de dá uma semana. Então você tem. Dá um ano. Exatamente, dá um ano. Então o limite de tempo é 7 dias. Mas pode ser, por exemplo, metade do ano, 6 meses, nada impede. Claro. Né? E nesse sentido, aí, contratualmente não é novo, né? Nós temos a multipropriedade de bens móveis. Isso não está disciplinado em lei. Né? Era o que nós já tínhamos o que temos hoje de multipropriedade nos bens móveis é o que nós tínhamos, por exemplo, no chamado timeshare. Né? Você compartilha o tempo de uso, é tempo de uso. Exatamente. Aqui é direito real. Né? No imóvel é direito de uso. Então isso é muito comum para aeronave, para lancha, até navio. Então é comum. Navio é interessante porque navio não é móvel. Navio é um imóvel. Então, né, navio tem registro diferente. Né? É o único imóvel que anda pelo mundo todo. Mas eu acho o direito fascinante e acho, já encaminhando aqui para o final, mas eu acho que é exatamente isso, porque quando você pega uma pessoa experiente, um estudioso do direito, eu boto o Tardan. Assim eu falo que eu gosto de redigir, eu gosto de estar na briga do dia a dia, não o Tardan pensa. O Tardan gosta de criar solução, né? O Tardan gosta de criar teses, geralmente muito bem sucedidas, ele acha a solução para os problemas, né? Ele encaminha as soluções. E por causa dessa toda a genialidade dele, essa expertise dele, essa especialização dele em direito constitucional, responsabilidade civil, direito civil como um todo, consumidor, quer dizer, fazem pensar muito maior. E é exatamente por isso que eu achava que a gente tinha esse primeiro papo nosso, de trazer essa experiência de multipropriedade, que eu acho que ela pode ser muito interessante para diversos ramos da nossa economia, né? E você ainda abriu mais ainda do que eu imaginava, e tantos e tão interessantes os outros papos. Eu queria te agradecer a presença. Eu não sei se você queria mais algum... Eu quero aproveitar antes de encerrar, dizer o seguinte. O investimento mais seguro ainda é o imóvel. Né? Com todas as possibilidades que Bitcoin e outras alternativas ofereceram, o mais seguro ainda é o imóvel. Né? Exatamente porque tem RGI. Agora, no mundo dos negócios, né, nós temos aí, né, a tecnologia trazendo a possibilidade de você oferecer uma segurança jurídica enorme a despeito da dificuldade que é o cartório. Com tudo isso que eu falei de multipropriedade, nós temos uma burocracia muito grande que é exatamente efetivar o registro no RGI, que é muito burocrático. Então, qual é o próximo passo na multipropriedade envolvendo os imóveis? Né? É exatamente a tokenização. Ou seja, você vai comprar frações. Já existe fora do Brasil isso. Isso a gente vai ter que disciplinar isso. Então, a forma de você ganhar segurança é você passar a comprar token. E esse token não é mais o RGI. Né? Por exemplo, qual é o banco central do Bitcoin? Não existe. Então, é uma segurança eletrônica, criptografada. Então, você vai comprar tokens. Imagina a possibilidade que tokenização traria para você fazer projetos imobiliários ali no Porto Maravilha. Né? Pô, tá bom, eu vou comprar um valor pequenininho, aí eu já estou falando de você comprar pedacinhos pequenininhos, né? Com muita segurança, que é mais segurança ainda do que a RGI, que é uma segurança eletrônica reconhecida em qualquer lugar do planeta, com possibilidade de cessão para qualquer lugar do planeta. Então, o direito imobiliário continuará sendo o grande investimento, com uma dinâmica absolutamente diferente daquela que nós temos. É muito comum a gente observar gente fugindo do investimento em imóveis, exatamente porque ele enxerga a forma muito, muito burocrática que temos hoje ainda. Então, a multipropriedade é o primeiro passo em direção à tokenização, que vai criar uma dinâmica muito grande no direito imobiliário, principalmente num país tão extenso como é o nosso caso, e que a gente tem a possibilidade de vender fração imobiliária associado a crédito de carbono. Aí
Isso é um mercado aí enorme que nós temos pela frente. Pode ser o nosso próximo tema. Pode Exatamente porque isso também é fantástico, né? De você vender carbono, essas glebas de terra e etc. Ainda mais num país com as dimensões continentais e ainda, graças a Deus, com muita área verde a ser preservada, né? Aí eu digo, para terminar aqui, Laudato Si, ou seja, Papa Francisco, Laudato Si, o que significa? Cuidemos da nossa casa comum. Então a gente pode vender pedaços do planeta cuidando do planeta. Exatamente, fazendo e monetarizando as nossas florestas, né? Você não precisa destruir floresta para ganhar dinheiro. Exatamente. Você pode vender o carbono, você pode vender tanta coisa. O próprio círculo do meio ambiente que está ali, que isso é valiosíssimo hoje em dia e que a gente desperdiça em economia porca, ou economia suja, ou economia imediatista. Então vamos para a economia verde. Vamos para a economia verde, que eu acho que pode ser um próximo tema. Né? Sua disposição. Obrigado. Gente, esse é o Jorge Tardan, meu sócio lá no Costa Fernandes, essa pessoa brilhante, mas que eu sei que não tem tempo, porque ele está sempre envolvido com alguma coisa desse porte, como essa multipropriedade nos últimos tempos, como foi com o Código de Defesa do Consumidor. E eu quero te agradecer a presença e dizer que estamos sempre abertos, esperando mais e mais alegrias e soluções para a gente, não só para os advogados, mas para o mundo empresarial que nos assiste. É você também. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.